Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje é Eliana Hayden, ela é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e vai falar um pouco das situações que nossas crianças sofrem aqui no Amazonas. E ao final teremos a música do cantor Marcos Paulo. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, a entrevistada de hoje, Eliana Hayden, ela é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Prazer lhe ter aqui no programa. Vamos falar um pouquinho desse trabalho que muita gente ouve, mas boa parte da sociedade não sabe infelizmente, para o que serve, que é um trabalho tão importante para as famílias, principalmente nesse trabalho direto com criança. Me diga uma coisa, como é que está o trabalho do Conselho diretamente voltado na sociedade? Bem, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Criança e do Adolescente, é um órgão deliberativo e controlador, né, de políticas públicas voltadas para a criança e adolescente. Nós estamos atualmente como vice-presidente e nós temos a presidente Amanda, que é uma das pessoas que mais luta pela causa da criança e do adolescente. Nós estamos fazendo uma grande mexida, né? Nós estamos fazendo uma mexida geral no Conselho, que estava um pouco parado, mas a gente está fazendo um grande trabalho. Como é que está muitas pessoas acabam pensando, Conselho de Criança e Adolescente, tem a situação do conselheiro tutelar, e muitas pessoas não sabem, na verdade, de fato, para o que serve o conselheiro tutelar. Eu sei para que serve, mas me explique um pouquinho, não só para mim, mas para quem está em casa e quer saber um pouco do trabalho desse conselheiro tutelar. Do conselho tutelar, né? O conselheiro tutelar é um profissional de alta relevância para o município de Manaus, principalmente para proteger os direitos da criança e do adolescente. Ele é uma pessoa assim, da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade. Nós temos um número muito grande de crianças nesse município, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, de várias formas, principalmente pela sua família, né? As famílias, na maioria das vezes, elas não têm esse compromisso de cuidar da sua criança, do seu filho. E essas crianças, às vezes, deixam de ir para a escola, elas são negligenciadas pela própria família na questão da saúde, da alimentação, da educação. E muitas vezes também elas são violentadas dentro de casa. E o conselheiro é a pessoa que vai garantir a proteção dessa criança, que vai cuidar para que essas crianças saiam da situação de vulnerabilidade. Ele tem um papel fundamental dentro da cidade, dentro do município. E a gente vem lutando para que esses conselheiros eles estejam cada vez mais executando o seu trabalho da melhor forma possível. E como é que vocês têm feito para preparar esse conselheiro? Até porque o que acontece? Esses conselheiros normalmente eles são eleitos em eleições bem acirradas nos bairros. Isso. Mas às vezes eles não sabem bem onde estão se metendo. Aí quando eles chegam lá, vocês fazem uma preparação em cima dele. Bem, nós sabemos que os conselheiros, quando eles se candidatam ao papel de conselheiro, eles estudam muito o ECA. Eles sabem o ECA, eles sabem de qual é salteado o ECA, que a gente sabe disso, né? Mas na hora de fazer a aplicabilidade é que está o problema. Então, existe no município uma formação. Depois que ele é eleito pela comunidade, ele passa por um processo de formação. Só que, na maioria das vezes, alguns desses conselheiros, eles não se disponibilizam a participar dessas formações, dessas capacitações que vão garantir, dar garantia para que eles lidem da melhor forma possível com a situação da criança e do adolescente. Até porque a gente sabe que se o trabalho dele é cuidar diretamente dessas crianças, principalmente no relacionamento familiar dessas crianças com seus pais, como é que eles não vão fazer uma atualização sobre o seu trabalho?
Então há essa necessidade de eles colocarem na cabeça e se atualizar. Isso, que eles precisam estar continuamente se atualizando, né? E não só nessa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, mas também na questão de atendimento ao público, das relações interpessoais, de saber lidar com determinadas situações, de entender na realidade qual é o seu papel, que ele tem o papel de conselheiro, ele é uma pessoa que está ali para requerer os direitos, para requerer os serviços, para encaminhar as crianças para os serviços. Então, eles têm que saber tudo. Como é que isso vai acontecer? Uma criança, por exemplo, que sofre uma violência sexual, para onde ele vai encaminhar? Qual é o serviço que essa criança precisa ir? Quais são os serviços que essa criança precisa passar? Porque a criança que está em situação de violência sexual, ela passa por vários serviços, né? A saúde, o ML, o atendimento psicossocial, o atendimento jurídico. Então, o conselheiro ele precisa estar preparado, apto para fazer isso aí. O que é mais comum se encontrar no Conselho Municipal? Qual o crime contra a criança e adolescente mais praticado aqui no Amazonas, pelo que vocês têm verificado? Nós temos várias situações, né? São várias. Todas elas assim são muito contundentes. Todas aparecem violência doméstica, que é a violência física, os machucados. A outra é a questão da negligência, da omissão. As crianças são largadas à vontade, ninguém cuida delas. Muitas vezes essas crianças passam dias e dias sozinhas, os maiores de 10 cuidando dos menores. Esses maiores é que assumem todo o compromisso do pai e da mãe. E a outra situação também que hoje a gente vem enfrentando muito, que vem aparecendo muito, é a violência sexual. Mas essa violência sexual, ela aparece agora por conta de todo um trabalho que a gente já vem fazendo há anos no município, né? O que é a violência sexual, quais são os prejuízos que essa violência traz para a criança e para o adolescente, o que a família precisa fazer para proteger a sua criança de um violador. Então, essa é uma outra situação que vem acontecendo muito, muitas pessoas estão tendo coragem de denunciar. A outra situação são as próprias instituições que não executam os seus serviços, né, voltado para a criança e para o adolescente. Okay. Não, só fazer uma pausa aqui, fazer só um pequeno intervalo e a gente já volta a falar sobre isso. Tá certo. Volto já com o programa Ponto de Vista.